Venho apresentar então aqui agora um trabalho em que fui rever evidência científica sobre o uso de máscaras e a infecção por SARS-CoV-2. Porquê é que eu achei que este tema era importante? Porque nós vivemos numa época em que fomos invadidos por recomendações sobre o uso de máscaras, recomendações essas que se tornaram em obrigações. Neste momento nós somos obrigados a usar máscara se queremos entrar em vários locais e há até locais em que se entrarmos sem máscara seremos submetidos a penalizações. Isto porquê? Porque passámos de um conceito do uso de máscara para proteção do próprio contra infecções para um conceito em que o uso de máscara é para a proteção dos outros. Eu tenho que usar máscara não para a minha proteção, mas sim para proteger os outros se eu estiver infectado. Isto é uma coisa importante porque em saúde, em geral, as recomendações de saúde servem para a proteção do próprio. Eu devo ter a minha pressão arterial controlada. Se for diabético, tenho que controlar a diabetes, tenho que ter cuidado com o meu peso, ter uma alimentação saudável, ter hábitos de saúde adequados para a minha própria saúde. Se eu não tiver esses hábitos de saúde saudáveis, o prejuízo será para mim. É raro haver recomendações de saúde que implicam consequências para os outros. Acontece no caso das pessoas que fumam em ambientes fechados e ao pé de outras pessoas, que o seu mau hábito de saúde vai prejudicar os outros. Acontece nas pessoas que vão conduzir sob a influência do álcool, que esse comportamento vai prejudicar os outros, e aí considera-se que a sociedade pode e deve impedir as pessoas de fazerem isso. Em geral, a sociedade não obriga as pessoas a comerem de forma saudável, a manterem o peso, a controlarem a pressão arterial, porque as consequências de não o fazerem é só para elas próprias. No caso das máscaras, mudou-se isto. E então agora o uso de máscaras serve para proteger os outros e, portanto, toda a gente acha que tem o direito e tem a obrigação de avaliar se os outros estão a usar máscara e obrigar os outros a usar máscara se não o fazerem, se não o fizerem, e toda a gente tem a obrigação de usar máscara. E, portanto, eu achei que valia a pena rever este assunto. Estive a pensar que perguntas é que eu gostaria de responder. Eu gostaria de responder à pergunta se o uso de máscara por pessoas sem sintomas previne quer a infecção por SARS-CoV-2, quer a doença por SARS-CoV-2, que pode não ser a mesma coisa, e se isso também pode acontecer no que respeita a outros vírus respiratórios, se no caso específico dos profissionais de saúde há evidência diferente que o uso de máscara previne a infecção por SARS-CoV-2 ou a doença e também para os outros vírus respiratórios. Também gostaria de dizer, mas vale a pena eu estar a falar disso? Não é óbvio, se isto são vírus que se transmitem pelas vias respiratórias, não é óbvio que o uso de máscara vai evitar a sua transmissão. Para que é que temos que estar a falar sobre isto? Bem, é que nem sempre o que é óbvio é verdade. Aquilo que é óbvio é que a Terra está parada e o Sol anda à volta dela. E não é isso que acaba por ser verdade. Portanto, nós não devemos ficar por aquilo que é óbvio e não questionar aquilo que parece óbvio, porque às vezes, se o fizermos, vamos ter surpresas. Então, o primeiro trabalho que eu encontrei é um trabalho que não é sobre SARS-CoV-2, é sobre gripe. É um trabalho financiado pela Organização Mundial de Saúde, que foi feito na preparação para as próximas recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre gripe pandémica. E este trabalho foi publicado em maio de 2020. Os autores deste trabalho foram rever todos os artigos publicados de 1946 até 2018 sobre medidas não farmacológicas de prevenção da gripe pandémica em ambiente sem ser de cuidados de saúde. No caso do uso de máscaras, encontraram 10 estudos nesta área muito interessantes. Um estudo foi feito na altura da peregrinação a Meca, em que os peregrinos são agrupados e alojados em grandes tendas, em grandes acampamentos com muitas tendas, em cada tenda leva muita gente. E eles então, de forma aleatória, escolheram tendas onde obrigavam a utilização de máscaras e tendas onde não era preciso utilizar máscaras. E foram ver em que tendas é que aparecia alguém com gripe confirmada. E quando aparecia alguém numa tenda com gripe confirmada, iam ver quantos dos seus contactos é que também ficavam com gripe. E viam como é que isso acontecia nas tendas em que era obrigatório o uso de máscaras e nas tendas em que não era preciso o uso de máscaras. E verificaram que era completamente igual. Não havia diferença estatística entre a transmissão da gripe da pessoa infectada após contactos na mesma tenda, nas tendas que usavam máscara e nas tendas que não usavam máscara. Houve outros dois estudos em ambiente de campos universitários, onde há grandes dormitórios e edifícios onde os alunos dormem, têm áreas comuns e comem, e o que eles faziam
é que também escolheram dormitórios onde era obrigatório o uso de máscaras e dormitórios onde não era preciso usar máscaras. E foram ver durante 6 semanas, no pico da época da gripe, o que é que acontecia nos dormitórios e nos outros. E verificaram também aqui que não havia diferença estatisticamente significativa nos casos de síndrome gripal e de gripe confirmada. Os restantes 7 estudos foram todos em ambiente de domicílios das pessoas, em que selecionavam indivíduos com gripe com confirmação laboratorial, que eram mandados para casa, para o pé da sua família, e tinham um grupo de controle em que não faziam nenhuma intervenção, e depois outros grupos em que davam máscaras à pessoa que ia infectada para casa, noutros grupos davam máscara aos seus familiares, mas não à pessoa infectada, e noutros grupos ainda davam máscaras quer ao infectado, quer aos seus familiares, e foram ver, isto foram milhares de pessoas que entraram nestes estudos, e foram ver o que é que no fim acontecia a nível de transmissão da gripe pela pessoa infectada aos seus familiares. E não houve diferença estatística nenhuma de ninguém usar máscara, do infectado usar máscara, dos familiares usarem máscaras, toda a gente usar máscara, não havia diferença estatística. E, portanto, estes senhores consideraram que a evidência de ensaios clínicos randomizados, 10 ensaios clínicos randomizados, sugere que a utilização de máscaras faciais, quer pela pessoa infectada, quer pelos seus contactos, não tem um efeito substancial na transmissão da gripe. De referir que este trabalho também foi ver outras coisas. Foi ver a etiqueta respiratória, aquilo que andamos a fazer de andar a espirrar para o cotovelo e outras coisas. Não há nenhum estudo. Não existe qualquer evidência que isto funcione. Em relação à desinfecção de superfícies e objetos, há só 3 estudos, entre ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais, uns muito interessantes em creches, em que, numas das salas das creches, desinfetavam todas as superfícies e os brinquedos regularmente, e noutras salas não faziam nada disso. E depois foram ver a taxa de síndrome gripal e de gripe confirmada nas várias salas e era completamente igual, desinfetassem os objetos ou não. E em relação à higiene das mãos, havia 12 ensaios clínicos randomizados e também nenhum deles encontrou qualquer evidência que a higiene das mãos tivesse qualquer efeito substancial na transmissão da gripe. Estes senhores ainda disseram coisas interessantes e que nos interessam naquilo que estamos a falar, que é as máscaras cirúrgicas são dispositivos que foram feitos para ser utilizados por profissionais de saúde para evitar a contaminação grosseira de feridas, quer feridas cirúrgicas, quer feridas não cirúrgicas, mas também para proteger os próprios profissionais de saúde de sprays ou salpicos de fluidos corporais que os iriam atingir na face. Não foram feitos, nem há evidência que sirvam para evitar a transmissão de doenças infecciosas respiratórias e esta análise que eles fizeram realmente não encontrou qualquer evidência disso. Dizem outra coisa interessante, que é estas medidas que eles analisaram têm um suporte mecanístico que poderiam funcionar na gripe, mas depois, quando vão ser testados em ensaios clínicos, não funcionam. Isto quer dizer que, daquilo que nós conhecemos da transmissão do vírus da gripe, faria sentido que o uso de máscaras, higienizar as mãos, desinfetar superfícies, pudesse ter algum efeito. Depois, na prática, não tem. Isto porquê? Porque muitos dos componentes daquilo que nós pensamos é a via de transmissão do vírus da gripe não estão completamente estudados nem esclarecidos. E eu quis trazer isto aqui porque isto também é verdade para o SARS-CoV-2 e a maior parte das medidas que nós usamos para o SARS-CoV-2 são apenas medidas com um suporte mecanístico. Pelo pressuposto mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2, podemos colocar a hipótese dessas medidas funcionarem, mas é preciso haver estudos que o confirmem, porque senão pode acontecer, como aconteceu para a gripe, que depois se verifique que não funciona. Portanto, isto foi um trabalho sobre a gripe pandémica, então, em relação ao SARS-CoV-2. Em relação ao SARS-CoV-2, logo a seguir, em 1 de junho de 2020, houve uma publicação no Lancet deste artigo, que se chama Distanciamento Físico, Uso de Máscaras Faciais e Proteção Ocular para prevenir a transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 e da Covid-19, uma revisão sistemática e uma meta-análise, novamente um artigo financiado pela OMS e cujo copyright pertence à OMS. E agora reparem que, em relação ao uso de máscaras faciais, embora com um grau de certeza baixo, os autores concluem, e é a conclusão, que o uso de máscaras cirúrgicas poderá resultar numa grande redução nas infecções virais e as máscaras N95 poderão ser associadas a uma redução ainda maior na infecção. E este artigo e esta conclusão é o artigo e a conclusão que são referenciadas por todo o mundo, repetidamente, na Wikipédia, por autoridades em todo o lado,
para justificar a obrigatoriedade do uso de máscara generalizado para diminuirmos a infecção por SARS-CoV-2. Só que isto tem uma pequena questão, que é o seguinte: como é que eles fizeram este trabalho? Eles foram rever e encontraram mais de 20 mil registros de estudos que lhes poderiam interessar e excluíram e acabaram com 172 estudos que incluíram na revisão sistemática e 44 estudos que consideraram ser comparativos que incluíram na meta-análise. Só que há aqui pequenos pormenores. Por exemplo, nenhum destes estudos eram ensaios clínicos randomizados. Eram todos estudos observacionais. E depois o problema é que dos 179 estudos que foram incluídos na revisão sistemática, só um terço, 64 estudos, eram do SARS-CoV-2. E dos 44 estudos incluídos na meta-análise, que eles diziam que eram comparativos, só 7 eram do SARS-CoV-2. E desses 7 estudos, é preciso dizer que só 3 estavam publicados. 4 desses estudos não tinham sido revistos nem avaliados pelos seus pares, nem estavam publicados. São daqueles estudos que estão colocados nesta base MED-RX-HIV na internet e que não têm publicação. E também achei muito estranho que na discussão os autores sentiram necessidade de dizer que tinham identificado e elogiavam haver uma grande quantidade de trabalhos publicados vindos da China, de onde muita evidência apareceu antes do espalhar desta pandemia para outras regiões. Nunca na minha vida eu vi nenhum artigo que sentisse necessidade de, na discussão, elogiar um país por ser a proveniência de grande parte da investigação. Não percebi este elogio específico à China, feita nesta meta-análise financiada pela Organização Mundial de Saúde. Achei muito estranho. Em relação àqueles 7 estudos que eu vos disse, depois quando vamos ver, efetivamente, a apresentação da análise não ajustada, só aparecem 4 estudos de SARS-CoV-2 e de Covid-19. Os restantes estudos são todos, 2/3 dos 179 trabalhos, são do SARS-1 e do vírus MERS, não são de SARS-CoV-2. E quando vamos ver a análise ajustada, só um trabalho é que é de Covid-19. E portanto eu pergunto, não será este título mentiroso? Este título é completamente mentiroso. Não representa o trabalho. Se só um terço são sobre SARS-CoV-2 e Covid-19, isto não podia ser o título do trabalho. O trabalho tinha que se chamar nos beta-coronavírus. É uma revisão sistemática e meta-análise do uso destas medidas na transmissão dos beta-coronavírus. Até perfeitamente mentiroso. Mas eu fiz outra coisa. Eu fui analisar aqueles 4 trabalhos que eles incluíram aqui sim nesta análise não ajustada. Fui ver estes 4 trabalhos, supostamente estudos comparativos, observacionais, sobre o uso de máscaras na transmissão pessoa a pessoa de SARS-CoV-2. Vamos ver o que é que eles realmente são. O primeiro trabalho é o seguinte. Foram ver um hospital nos Estados Unidos onde entrou um doente com Covid-19. E foram ver, e não havia nenhuma medida de proteção, não havia máscaras, não havia nada, eles não estavam preparados para isto, não fizeram nenhuma medida de proteção, e no fim de tudo foram ver quantos profissionais de saúde tinham tido contacto com este doente. Viram que tinha havido 145 profissionais de saúde com possível exposição ao doente, mas no fim só 121 tinham algum grau de exposição com algum risco, em que 14 tinham alto risco, 80 tinham exposição de médio risco e 27 tinham exposição de baixo risco. E destes 121 profissionais, foi detectado SARS-CoV-2 em 3. O que é que isto quer dizer? A nível do uso de máscaras não quer dizer nada, não percebo como é que é possível incluir isto numa meta-análise sobre a utilização de máscaras, mas quer dizer que a transmissibilidade deste vírus parece ser baixa. 121 profissionais expostos ao doente sem qualquer proteção e houve 3 com SARS-CoV-2. O segundo estudo foi um estudo que eu também não é um estudo comparativo, é um estudo na província de Hubei, na China, em que foram ver nos departamentos de neurocirurgia de 107 hospitais, trabalhavam 5.442 profissionais de saúde e foram ver quantos é que se tinham infectado com o SARS-CoV-2. E tinham-se infectado 120 profissionais de saúde com uma incidência de 2,2%. E desses 120 profissionais de saúde infectados, 94 usavam máscaras cirúrgicas e 25 não usavam máscaras cirúrgicas. Qual é a conclusão a nível da utilização de máscaras cirúrgicas? Nenhuma, porque nós não sabemos qual é a percentagem total dos 5.000 e tal profissionais que usavam máscaras cirúrgicas e os que não usavam máscara cirúrgica. Portanto, apenas sabemos que é possível infectar-se com SARS-CoV-2 usando máscara cirúrgica, mas não sabemos
em que percentagem é que isso acontece, não percebo também como é que este artigo pode ser incluído na meta-análise. O terceiro artigo é também dos Estados Unidos. Um dos primeiros 9 casos confirmados de SARS-CoV-2, pessoas que tinham vindo fora dos Estados Unidos e viajado para os Estados Unidos, e foram ver todos os contactos próximos dessas pessoas, obviamente sem qualquer proteção, esses contactos próximos, e encontraram 404 contactos próximos, dos quais 338 puderam ser avaliados, e encontraram 2 pessoas com SARS-CoV-2 de 338 que foram avaliadas com contacto próximo com estes 9 doentes sem qualquer proteção. Qualquer uma destas 2 pessoas infectadas eram esposas, eram cônjuges de um dos outros dos doentes iniciais. E, portanto, a nível do uso de máscaras não prova nada, não serve para nada, não percebo como é que isto foi incluído também nesta meta-análise, apenas diz que a transmissibilidade deste vírus realmente não é tão alta assim, porque 9 pessoas contactaram com 338 contactos próximos sem qualquer proteção e tivemos 2 infecções. O único trabalho realmente bom que é apresentado nesta meta-análise é este estudo retrospectivo, observacional, que ocorreu na cidade de Wuhan durante o mês de janeiro, num hospital em que analisaram 6 departamentos. Em 3 dos departamentos, todos os profissionais usavam máscara N95 e em 3 departamentos ninguém usava máscara. E verificaram que nos departamentos que se usava máscara N95 houve muita exposição a doentes Covid-19 e que nos departamentos em que não se usava máscara houve menos exposição a Covid-19. E apesar disso, dos 278 profissionais que trabalhavam com máscara N95, nenhum ficou infectado, e dos 213 profissionais que não trabalhavam com máscara nenhuma, 10 ficaram infectados. E, portanto, este estudo, retrospectivo, observacional, oferece alguma evidência que a utilização de máscaras N95 por profissionais de saúde que cuidam de doentes com Covid-19 parece reduzir a probabilidade de infecção. Agora, esta conclusão que aqui aparece, dizer que há uma evidência baixa de certeza que o uso de máscaras cirúrgicas pode ter uma grande redução na taxa de infecção por este vírus, é uma conclusão completamente abusiva para a evidência que eles aqui apresentam. Em resumo, em relação à gripe, há evidências de ensaios clínicos randomizados de que o uso de máscaras e também a higienização das mãos e a desinfecção de superfície e objetos não tem qualquer efeito valorizável na sua transmissão. Em relação ao SARS-CoV-2, há apenas um estudo retrospectivo e observacional que dá evidência que o uso de máscaras N95 pelos cuidadores de doentes com Covid-19 previne a sua infecção e não há qualquer evidência sobre nem a utilização de máscaras cirúrgicas, nem por profissionais de saúde, nem pelo doente, nem por pessoas na rua. Não há nenhuma evidência em ensaios clínicos que demonstre isso. E, portanto, respondendo às minhas perguntas, se o uso de máscaras por assintomáticos previne a infecção por SARS-CoV-2 e a doença, não sei, não há qualquer evidência. O uso de máscaras por assintomáticos previne a doença por outros vírus respiratórios, não previne. Há evidência de ensaios clínicos randomizados, pelo menos para a gripe. O uso de máscaras por profissionais de saúde previne a infecção? Parece que sim. Nesses profissionais de saúde, não nos outros, não previne aos outros que eles se infectem, mas nos próprios que a usam, se for uma máscara N95, há um estudo observacional retrospectivo, e para os outros vírus respiratórios há evidência que a utilização de máscaras pelos profissionais de saúde não previne a infecção pela gripe, evidência de ensaios clínicos randomizados. Perante esta evidência, que medidas subsequentes é que nós temos na nossa sociedade? Temos da Direção-Geral de Saúde, que diz que todos os doentes que entram numa unidade de saúde têm que levar, tenham ou não tenham sintomas respiratórios ou febre, têm que levar com a máscara cirúrgica. Todos os profissionais que, quando entram no seu ambiente de trabalho, têm que usar máscara cirúrgica, tem que ser colocada quando entramos na instituição e mantida durante 4 a 6 horas e depois substituída. E, em relação à população em geral, fora das unidades de saúde, eles apenas dizem que é de considerar o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas. Claro que nós sabemos o que é que isso levou. Levou à obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços interiores fechados em que haja muita gente, e existiu, por exemplo, de ordens dos médicos, o bastonário de ordens médicos, está farto de falar sobre isso, eu só pus uma afirmação mais antiga de 4 de Abril e a mais recente de 7 de Agosto, em que ele claramente advoga que temos todos que usar máscara em todas as situações. É a única maneira de nos protegermos quando andarmos na rua sozinhos e sem ninguém ao pé de nós, temos que usar máscara, porque isso é muito importante. E a minha pergunta é porquê? Porquê que, se a evidência científica é tão simples, portanto, que no SARS-CoV-2 só há aquele trabalho até 1 de junho e não há mais nenhum trabalho, na gripe até se demonstrou que aquilo que era lógico não é verdade, porquê que há estas recomendações? Porquê que há estas pessoas que dizem que temos que usar máscara?
Há um artigo do New England de 21 de maio muito engraçado, que dizendo que a utilização de máscara fora das unidades de saúde não dá nenhuma proteção, ele diz o seguinte: o desejo para a utilização de máscara generalizada é uma reação reflexa à ansiedade sobre a pandemia. E isto é que é a grande verdade. Eu tenho as minhas explicações. As minhas explicações são 6. Um é o óbvio. Nós gostamos daquilo que é óbvio. Se é uma doença respiratória, é óbvio que eu pôr uma máscara vai reduzir a infecção. E não queremos ver mais, não queremos ver mais fundo, não nos queremos questionar e, portanto, estamos naquela fase de a Terra está parada e o Sol anda à volta dela. A segunda explicação é a pena do Dumbo. O Dumbo era um elefante que conseguia voar com as suas orelhas, mas ele não acreditava nisso. Ele estava convencido que não conseguia voar e, portanto, sempre que o atiravam de cima de uma plataforma, ele caía redondo cá em baixo, porque ele não acreditava que conseguisse voar. Só conseguia voar quando estava a dormir e sonâmbulo, e aí conseguia voar. Mas acordado, como ele estava convencido que não conseguia voar, não voava. Até que um ratinho amigo dele o convenceu que tinha uma pena de corvo que era mágica, e se ele pegasse com a tromba na pena já conseguia voar. E convenceu, tão bem convencido, ele acreditou tão bem naquilo, que conseguiu efetivamente voar. Embora a pena não fosse mágica e não servisse nada. E há muitas coisas na vida que são penas do Dumbo. São coisas que não são mágicas, não servem absolutamente para nada, mas ajudam-nos apenas a acreditar que vamos ser capazes de fazer certas coisas. E as máscaras são penas do Dumbo para muita gente. Pessoas que não iam conseguir sair de casa, não iam conseguir estar ao pé de outros seres humanos, não iam conseguir conceber ir ao supermercado se não virem toda a gente cheia de máscaras. Portanto, nós temos que usar as máscaras, nós que não queremos usar máscaras, temos que usar máscaras para sermos as penas do Dumbo das outras pessoas. Outra coisa é muito simples, é que nós neste momento vivemos num clima de germofobia induzida por germofóbicos ao comando das recomendações. Há recomendações a dizer que não devemos tocar nos botões de elevador nos prédios, não podemos tocar nos manipulos das portas, temos que desinfetar constantemente as mãos, as nossas compras têm que ficar 3 dias fora de casa antes de nos mexermos, a fruta tem que ser lavada com água e sabão, temos que desinfetar tudo constantemente. Isto são claramente recomendações de germofóbicos, de pessoas germofóbicas que estão a fazer recomendações e induzir germofobia nas outras pessoas. Isto é uma coisa completamente louca. Outra coisa é a nossa ideia tonta que mais vale pecar por excesso e que o seguro morreu de velho. Não é verdade. Mais vale pecar por excesso também é pecar. E o seguro não morreu nada de velho. O seguro morreu novo, em pânico, fechado em casa, com máscara, viseira, álcool gel e sem ver ninguém. Outra coisa é a nossa aversão a não fazer nada. Nós não conseguimos conceber, perante um problema, que não haja nada a fazer. Achamos que tem que haver alguma coisa a fazer. E se não houver nada a fazer, nós vamos inventar, seja o que for, para termos a sensação que estamos a fazer nada. E outra coisa, nós não conseguimos aceitar a impotência perante o inevitável, que nós achamos que é incompetência. Nós não podemos aceitar que há vírus respiratórios e outras doenças infecciosas no meio do século XXI, com toda a medicina e toda a tecnologia, que nós não podemos fazer nada. E que vão se espalhar pela espécie humana e que vão matar alguns de nós. É assim a vida, sempre foi desde que nós existimos. E podemos fazer algumas coisas, mas há muita coisa que não podemos fazer. E vou dar aqui exemplos. Vou-vos apresentar vários países. A primeira linha vertical será sempre a altura do confinamento e a segunda linha vertical será quando foram postas regras obrigatórias para o uso de máscaras. Alguns dos esquemas têm uma terceira linha vertical, que é quando essas regras do uso obrigatório de máscaras se tornaram mais agressivas e as pessoas passaram a ter que usar máscaras, nomeadamente no exterior também. Temos aqui Espanha e vemos todos estes países europeus têm o mesmo tipo de curva, portanto têm dois aumentos do número de testes positivos, aquilo que as pessoas chamam de casos ou chamam infectados, mas que não são testes positivos. E temos a curva da mortalidade, que tem uma grande curva inicial e depois tem aqui uma curvazinha muito mais pequenina, não proporcional ao número de testes positivos. Temos aqui Espanha, em que começou a ter a sua primeira vaga de doença, confinou toda a gente, as mortes continuaram a aumentar, depois o número de casos diminuiu, aqui obrigaram ao uso de máscara, e com o uso de máscara obrigatória nos sítios fechados e nas ruas que tivessem muita gente, o que é que vemos? Vemos que começa a aumentar os casos na mesma. Aqui há muitas regiões de Espanha que começam a obrigar ao uso de máscara no exterior e os casos aumentam tranquilamente. A doença não liga nenhuma a estas coisas que nós fazemos, ela segue o seu caminho e estas coisas que nós fazemos não servem para nada. Mas reparem que a mortalidade, eles têm mais casos agora do que tiveram no início, a mortalidade não tem nada a ver. A mesma coisa para o Reino Unido. Confinaram aqui, continuou a subir o número de casos, continuou a subir o número de mortes, depois o número de mortes desapareceu, eles aqui obrigaram ao uso de máscaras e o número de testes continuou a subir, não ligando nada ao uso de máscaras. Mesma coisa para a Itália,
confinaram, subiu na mesma o número de casos, subiu na mesma o número de mortes. Aqui obrigaram a usar máscaras. Obrigaram a usar máscaras muito mais cedo que os outros. Portanto, os outros obrigaram a usar máscaras quando já não havia quase nada. Estes obrigaram a usar máscaras, ainda as coisas estavam a descer. As pessoas aqui têm que usar máscara, têm que usar máscara, têm que usar máscara. Aqui começou a subir, obrigaram a usar máscara no exterior e em muitas outras situações. E os números sobem na mesma, sem mortalidade, como toda a gente. Mesma coisa para a França, em que tem muito mais pessoas agora do que tiveram da primeira vez, mas da primeira vez houve mortalidade, agora não há mortalidade nenhuma, aqui confinaram, aqui usam máscara e não interessa, a doença comporta-se da mesma maneira. Bélgica a mesma coisa, não vou repetir tudo, Bélgica a mesma coisa e Portugal um bocadinho diferente, porque nós, como a nossa política de testes não foi sempre igual, tivemos um pico de testes positivos e agora temos tido sempre alguns testes positivos, agora a aumentar. Da mesma maneira tivemos um aumento de mortalidade, agora temos alguma mortalidade, mas não corresponde a este aumento. E aqui confinámos, aqui obrigámos ao uso de máscaras e o número de testes não quer saber do nosso uso de máscaras. E, portanto, era isto que eu vos queria trazer, evidência científica, o que é que há publicado sobre o uso de máscaras e de que maneira é que a evidência é realmente muito fraca. Muito obrigado.